É isso aí, amigos. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre o caso Varginha. É uma coisa impressionante falar isso, né? Bom, vocês não imaginam a confusão, o bate-boca, o debate que está acontecendo agora entre os ufólogos brasileiros. Pessoas sérias, pessoas que pesquisam fatos extraordinários, né? Objetos voadores não identificados, discos voadores, que tem como auge o caso Varginha, onde um ET teria aparecido em Varginha. A história é muito divulgada, já há quase 30 anos, todo mundo conhece, e nós temos então agora um fato novo, que é a entrevista do Birajara Rodrigues. Quem que é o Birajara? O Birajara Rodrigues é simplesmente um dos maiores ufólogos do Brasil. É o cara que foi atrás da notícia, que divulgou para o Brasil que um ET andou pelas ruas de Varginha e desdobrou o caso em operações militares, em várias outras coisas. Eu não quero voltar ao caso em si, porque ele já é muito conhecido. Eu quero ficar no fato que está acontecendo agora. Então, esse ufólogo, um dos maiores do Brasil, um dos mais conhecidos, foi a um podcast para rever praticamente todos os conceitos que ele passou para a gente durante todos esses anos. Ok, então vamos ver. Então temos aí o Dr. Birajara falando no podcast, e ele fala o seguinte: ufologia é como uma religião. Ora, o que ele quis dizer com isso? A pessoa acredita em Cristo, acredita que Cristo veio, que foi morto, que ressuscitou, que voltou para o céu e tudo, mas não existe uma investigação científica em torno desse fato. Por que não se faz investigação científica em cima de fatos da fé, né, da convicção, da fé das pessoas? Isso seria a comparação que o Birajara fez entre a ufologia e a religião. Segundo ele, não existe investigação científica. O que é a investigação científica? Nós vimos aí na pandemia, né? O vírus apareceu, ninguém sabia o que era, matou muita gente. Aí começaram a pesquisar, descobriram, fizeram uma vacina e em tempo recorde aí acharam uma cura para a Covid-19. O Dr. Birajara diz que isso seria uma investigação científica e isso não existe na ufologia. São pessoas sérias, bem intencionadas, que procuram pessoas que tiveram avistamentos, conversam com eles, escrevem livros, divulgam fatos, mas não existe uma pesquisa científica. O Birajara disse que não existe nenhuma comprovação científica, nenhuma investigação foi feita para provar que uma nave espacial veio ao Brasil. Veio ao Brasil, não. Veio ao nosso planeta, né? E que era pilotada por ETs. É como se Albert Einstein chegasse aqui hoje e falasse assim: olha, gente, não existe nenhuma comprovação que a velocidade da luz é a maior que se pode atingir no universo, até porque ninguém nunca viajou a velocidade da luz, entendeu? Seria um transtorno. Em fatos que foram divulgados na época, no calor da investigação, no calor das pessoas comentando, né? Aquele fato extraordinário que hoje é o maior fato ufológico do mundo, hein? Continua sendo, o caso Varginha nunca foi superado por outro. Esse ETzinho que andou aqui pelas nossas Minas Gerais, né, pelo sul de Minas, não existe um outro caso parecido ou que seja mais significativo do que esse. Mas o Birajara Rodrigues, que divulgou tudo isso na época, ele diz que tem um caso do soldado, né, que teria abraçado o bicho e o ser, teria abraçado o ser e depois teve um mal não identificado, a pele dele começou a apodrecer e tal, e ele acabou morrendo em poucos dias. O Birajara fala que tem outra explicação para a morte desse soldado. E tem também uma história já recontada milhares de vezes, de que um médico que atendeu a criatura teve contato paranormal com ele, teve comunicação cérebro a cérebro com ele. O Birajara diz que esse nome desse médico que atendeu a ele não é esse, seria um outro médico que também não fala sobre isso. E tudo isso que ele falou está causando uma revolução no meio. Estão os ufólogos, tem aí uma
publicação muito prestigiada, que é a revista UFO, e ela fez um debate esses dias com vários ufólogos. Eles não citam o nome do Birajara, né? Eles falam, tem um advogado, nosso companheiro de outras épocas, que hoje está mudando todos os conceitos e tal, mas eles estão muito afetados, eles estão com muita raiva do Birajara. Estou eu lá em Varginha, né, com a nave espacial. Varginha usa esse evento, né, para levantar o nome da cidade. Varginha hoje é uma cidade que cresceu muito. É bem diferente da época daquele ET que apareceu por lá. O Birajara foi perguntado, o senhor ainda é ufólogo? Ele respondeu, eu sou um ufólogo, mas hoje eu trabalho de maneira diferente. Eu procuro fazer um trabalho científico. Mas aqui no Brasil tem muitos relatos feitos por oficiais das Forças Armadas, né? O caso Prato é o mais significativo dele, é o mais conhecido. O caso Prato é outro caso ufológico também brasileiro, desta vez feito por oficiais da aeronáutica enviados para o local, porque as pessoas estavam morrendo de medo das coisas que aconteciam naquele lugar. É oficial, são dados oficiais. Mas o Birajara acha que não existe investigação científica. Então, eu quis trazer esse fato aqui, porque eu tenho acompanhado, meu pai foi ufólogo, né? Meu pai era uma pessoa que passou a vida pesquisando esses fatos, né? Ele era uma referência sobre isso lá, enquanto a gente morava em Dores do Indaiá, e veio para Belo Horizonte, ficou amigo do professor Úlvio Brant Aleixo, que era o mais conhecido ufólogo da época, né? E eles continuaram pesquisando, e eu me interesso por esse caso até em homenagem ao meu pai, e continuo interessado. Ok? Então é isso. Um abraço a todos.